Então, agradeço a presença de todos. É com imensa alegria, então, que iniciamos o nosso 5º simpósio de prevenção e tratamento de lesões. Sou a enfermeira Angélica, então, do Centro de Ensino e Pesquisa. Estou representando, então, toda a comissão organizadora, né, que somos da comissão de pele, dos 5 hospitais e das unidades de saúde, então, da rede de saúde Divina Providência. Agradecemos pela presença de todos presentes, e antes de iniciar, então, eu gostaria de deixar algumas informações para os inscritos externos, né, que os certificados serão enviados para vocês por e-mail, mediante, então, uma assiduidade de 70%, tá? Então, é com muita honra, então, essa abertura do 5º Simpósio de Prevenção e Tratamento de Lesões, sendo essa a primeira edição, então, no formato online. O tema central, então, é do dia 19 de novembro, dia do combate a lesões por pressão, lembrando que todos nós podemos evitar a ocorrência em 95% dos casos. Este dano é um evento adverso, né, causado, então, causa para o paciente, para a saúde mundial, danos, né, e deve ser tratado e prevenido com a maior consciência e responsabilidade. Então, hoje temos o objetivo de celebrar esse mês de conscientização, né, de prevenção de lesão por pressão, trazendo palestrantes qualificados para contribuir na nossa assistência, que seja um dia produtivo para todos, de troca de conhecimento e aprendizado, e que saiamos daqui hoje mais empoderados no nosso cuidado, para melhor assistir os nossos pacientes. Então, desejamos um bom evento para todos. Convido agora o médico Francisco Moreira Tostes, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para apresentar o tema Lesão por Pressão da Avaliação à Cirurgia. Doutor, seja bem-vindo e a palavra é contigo. Liberar o vídeo aí que não está sendo liberado. Não está conseguindo compartilhar? Não, aqui está escrito que o host me desabilitou para participar e dividir a tela. Vamos ver aqui. Vê se tu consegues agora. Agora deu. Só vou ver aqui onde é que está a apresentação. Está aparecendo? Ainda não. Pode estar carregando para ti e logo aparece para nós. Conseguiu compartilhar? Mas olha, estou tentando aqui. Vamos lá, essas tecnologias às vezes nos atrasam, ele atrasa um pouquinho, né? O senhor compartilhou ali a tela toda e apertou ali no cantinho, tem um azulzinho ali. Não, eu para confirmar. Apertei na aula, share, e aparece... Várias telas. Aí aparece a minha aula. Aí aqui. Seleciona que o senhor quer que a tela cheia, no caso, toda, e confirma ali. Lesão por pressão. Compartilhar. Bem no cantinho, compartilhar. Aí aparece aqui que a janela que eu selecionei está inválida. Vou tentar de novo. Tá bem. É.
Se o senhor quiser, se tiver alguém aí para encaminhar, eu posso compartilhar para ti, sem problemas. É grande, né? É grande. A tela está na minha frente aqui, a aula, mas eu não sei. Olha, eu já passei várias vezes por Tentou botar essas. aquele que é tela. Deixa eu botar aqui, deixa eu botando aqui, fazer o passo a passo. Para compartilhar, tem o screen ali, que é toda a tela, e depois lá no cantinho azul, né? E ele compartilha. Eu tenho que botar dentro desse espaço aqui, né? Advanced, base. Aqui Isso, isso. tá aparecendo a tua imagem aqui, né? Agora. Eu vou cancelar. Eu já fechei agora. Vou encontrar aqui. Quem sabe tu passa para a segunda apresentadora aí, enquanto eu vou tentando aqui. Não sei se é porque está no... Não, e tenta de novo compartilhar. Tá, ele está sendo compartilhado. Aparecendo a imagem? Tá aparecendo o compartilhamento seu do Zoom. Mas a imagem da aula está aí? Não, da aula não. Tá aparecendo o Zoom. Está aparecendo Ele não tá... eu com o nome da Fabiane ali, ó. Isso aí. Cadê a apresentação? Você pode ir mexendo aí que vai aparecer para nós. Eu tenho que voltar a gravar agora, eu não consigo. Eu pausei aquela hora que tu falou, porque agora ele tá. Aqui eu volto. Para mim tá gravando. Tinha que estar no... Isso, agora pode ir na sua apresentação e abrir para... A gente está vendo aí o compartilhamento. Apareceu? Sim, pode iniciar. Que beleza. Então, bom dia a todos os participantes. Muito obrigado pelo convite para participar desse evento, que eu acho extremamente importante no que diz respeito a essas lesões por pressão, que, por mais que a gente saiba que são perfeitamente preveníveis, né? O que a gente vê é justamente ao contrário, pelo menos na minha experiência, né? Então, da avaliação à cirurgia, o título da aula, deixa eu só modificar aqui um pouquinho. Aqui. O que são lesões por pressão? São áreas de dano localizado na pele, né, no tecido subjacente, causado pela exposição à pressão não aliviada, né, sobre uma proeminência óssea, sobre as partes moles, ocasionando isquemia, hipóxia e morte celular. Está tudo certo? Está ouvindo e vendo? Sim, estamos lhe vendo e vendo a apresentação também. Os fatores de risco, né, nós podemos dividir entre os fatores externos, que é a pressão contínua sobre uma proeminência óssea, e existe, assim, uma relação inversa entre o tempo, no que diz respeito à formação de lesões por pressão. O corpo pode tolerar altas pressões por pequenos períodos de tempo e baixas pressões por longos períodos de tempo, por períodos maiores. Em geral, nós nos deparamos com situações que o corpo fica sujeito, né, a uma pressão que pode ocluir um capilar. Por exemplo, né, a quantidade de pressão sobre as tuberosidades isquiáticas, quando nos sentamos numa cadeira, é mais ou menos 300 milímetros de mercúrio. Com certeza, essa é uma pressão para ocasionar
uma isquemia local. No entanto, nos indivíduos saudáveis, como a gente sente, a dor provocada é uma situação que pode mudar de posição e aquilo ali alivia a pressão. Porém, esses pacientes com dificuldades cognitivas e dificuldades momentâneas ou definitivas, não recebem essa sinalização dessa dor isquêmica. Então, eles são incapazes de mudar de posição. Então, os estudos demonstram que uma pressão externa assim, de 70 milímetros durante mais de 2 horas vai determinar um dano residual, tecidual irreversível. Então, embora o fator pressão seja importante no desenvolvimento dessas lesões, outras forças também exercem influência, como o cisalhamento, que é um dos piores hábitos de apoiar as costas na cabeceira da cama, que favorece o deslizamento, a fricção, que é uma das causas mais comuns, que é arrastar o paciente em cima da mesa ao invés de levantá-lo, e a umidade, que é importante diminuir a exposição da pele à umidade excessiva para que não tenha o rompimento da epiderme e o contato de fezes com a urina. Os fatores internos, nós podemos falar em idade avançada, doenças concomitantes, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, neoplasias e assim por diante. As condições nutricionais do paciente também são muito importantes. A mobilidade reduzida ou ausente é uma causa muito importante, que faz parte desses fatores de risco. Os pacientes drogados e as cirurgias prolongadas com mau posicionamento do paciente também são bem importantes nesse sentido. Então, na patogênese dessa função de pressão, então essa pressão é a quantidade de força exercida em uma determinada área. Em geral, é expressa em milímetros de mercúrio. Então, essa pressão ocasiona a oclusão dos vasos sanguíneos, e essa pressão capilar normal, que é 32 milímetros de mercúrio nas arteríolas, 12 milímetros de mercúrio nas vênulas, elas são rapidamente prejudicadas. Então, as pressões aplicadas na pele vão resultar em uma degradação dos tecidos, por ocasionar colapso desses capilares na região do tecido afetado. Então, a pressão normal, como eu falei ali, nos capilares é 32 milímetros de mercúrio, sendo de apenas 12 milímetros na extremidade venosa. Em geral, aceita-se que essas pressões externas superiores a 25 a 32 provoquem a oclusão das paredes dos capilares. Então, uma vez ocorrendo a oclusão dos capilares, as células são privadas de oxigênio e o tecido torna-se isquêmico. Então, o fechamento dos capilares vai interferir na nutrição celular, ocasionando o acúmulo de detritos metabólicos. Esses efeitos todos, combinados com a isquemia local, levam, por fim, à morte do tecido, a morte celular e ulceração. Então, esses tecidos todos, eles têm tolerâncias variáveis à isquemia e à pressão. O tecido muscular é o tecido mais sensível à isquemia do que os tecidos cutâneos. Por isso, no momento que nós notamos uma alteração na pele, que apresenta sinais visíveis de danos por pressão, os tecidos musculares subjacentes certamente já estão comprometidos, em todas as camadas intermediárias, em graus variáveis. Essas pressões opostas aí criam um cone, que a gente vai visualizar como se fosse a imagem de um triângulo sobre uma proeminência óssea, sendo que o vértice oposto aí situa-se na superfície da pele. Então, é como se fosse oh, meu Deus, aqueles negócios no gelo, lá agora fugiu o nome. Fica o pico na pele
e a base em cima do osso, né? Então, é como se fosse um triângulo, né? Essa pressão diminui quando atinge o vértice do triângulo, ou seja, a pele. Portanto, as primeiras e maiores lesões situam-se sobre a pele, que leva à denominação de efeito iceberg, esse nome que eu queria me lembrar e não estava me lembrando. Tá? Então, essas lesões devem ser sempre avaliadas quanto à escavação que elas apresentam. Então, a intensidade e a duração, como nós já falamos, do efeito da isquemia ocasionado pela proeminência óssea, enquanto um obstáculo, serão os fatores determinantes no aparecimento da lesão por pressão. Os lugares mais comuns que podem aparecer essas lesões são a coluna, a região occipital, a região lombar, o cotovelo, a região sacra, a região glútea, trocânter, o isquio, joelhos, maléolo, calcâneo, a articulação metacarpo-falangianas e, importante também salientar, por dispositivos médicos. Então, esse é um exemplo de uma lesão por pressão na região occipital, de uma criança, tá? Uma lesão por pressão na região sacra. Desculpa, eu estou bem resfriado. Uma lesão por pressão na região trocantérica. Uma lesão por pressão na região isquiática. Lesão por pressão na região do joelho. Isso é um extremo total. Lesão por pressão na região dos calcâneos. Lesão por pressão na articulação metatarso-falangiana. Na região do maléolo, né? Na região lombar, né? Além da região glútea, né? Região lombar aqui, por dobra cutânea, né? Uma alteração total na pele. Vocês podem ver a paciente, né? na sua posição decúbito dorsal, como é difícil de movimentar e prevenir alguma lesão nesse tipo de paciente. Tá? As lesões por pressão por dispositivo médico, né? Sondas no nariz, né? A sondinha aquela nasal comprometendo a orelha, sonda vesical, né? No canto externo da comissura labial, muito frequente isso aqui, né? Na região glútea, sobre a coluna e múltiplas regiões. Este é um paciente assim, que chama a atenção, né? Que a gente não consegue imaginar como que chega numa situação dessas, né? É um paciente que tem lesão por todas as áreas, né? Até as que não foram descritas aqui, né? Orelha, calcâneo, joelho, perna, trocânter, tórax, pênis, né? A região inguinal, enfim, uma tragédia, né? Sem solução. Múltiplas regiões, né? Região sacra, dorso, costela, área de tórax, né? E a lesão por pressão, né? E a contaminação que a gente tem por urina e fezes, né? Eu, atualmente, tenho uma conduta bem rígida em relação a isso, né? Qualquer paciente acamado, seja lá por que motivo for, né? E que tem lesão por pressão, a minha conduta sempre é fazer uma colostomia, pelo menos temporária, nesses pacientes, para que se consiga tratar essas lesões de uma maneira direita, né? Sem contaminação, para que a gente consiga uma cicatrização, seja por segunda intenção ou por cirurgia. Então, a colostomia, principalmente em pacientes paraplégicos, fazer um cálculo entre 10 pacientes, 9 não vão querer mais reverter a colostomia.
as estruturas atingidas pode atingir desde estruturas superficiais até estruturas profundas, como músculos, tendões, ossos e até órgãos, como nós vimos naquele caso extremo que eu apresentei há pouquinho. A classificação dessas lesões por pressão, né, todos que trabalham com isso já conhecem, né, a classificação da European Pressure Ulcer Advisory Panel, a PUAP, e que é dividida em categorias 1, 2, 3, 4, segundo a profundidade e extensão e grau de danos observados nos tecidos, e a categoria indeterminada. A categoria 1, né, a gente tem o eritema não branqueável, mesmo após a remoção da pressão no local, com a pele apresentando-se aparentemente intacta. Esse caso da esquerda aqui é bem elucidativo. Essa é uma paciente que ficou em decúbito dorsal para fazer uma anestesia para uma cirurgia que não demora muito tempo, tá? E na hora que foi mudar de decúbito para fazer a lipoaspiração, vocês podem ver aqui no canto, já havia, né, uma área avermelhada na região sacra. A categoria 2 é uma perda parcial da pele, né, epiderme e derme. A lesão já pode se apresentar com uma flictena íntegra ou já rompida, né? Aqui temos um exemplo dos dois casos. Na categoria 3, a perda da pele na espessura total, já envolvendo danos ou necrose do tecido celular subcutâneo, podendo se estender até a face subjacente, mas não ultrapassando. Na categoria 4, nós temos perda da pele na sua espessura total, com extensa destruição da face, músculos, cápsulas, articulações, ossos e até órgãos. Novamente, o exemplo daquele trágico paciente aqui na direita. Na categoria indeterminada é quando a lesão está coberta por escara, sem que nós tenhamos a possibilidade de mensurar ou avaliar o leito da ferida. Então, isso só vai ser possível depois que se fizer um debridamento e ver até onde tem comprometimento de tecidos. Quanto ao sistema de saúde, né, isso é um aumento bárbaro, né, na conta do paciente e na conta do serviço público, né? Isso aí aumenta o período de internamento, né, necessidade de antibiótico terapia prolongada, debridamentos constantes, curativos, terapia nutricional, complicações e cirurgias, né? E na grande maioria dos hospitais, né, não tem condições para que isso tudo seja feito e essa prevenção que tanto nós protagonizamos, né, seja feita de acordo com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente quer e com as condições que se tem para que a gente possa aplicar toda a tecnologia que existe no momento para cuidar desses pacientes. Então, a lesão por pressão, né, nós temos que tratar os pacientes, tratar as causas subjacentes e tratar a lesão. E todas essas três situações, elas estão interligadas, né? Não adianta fazer uma sem fazer a outra. Então, como até já tem esse dia, né, do tratamento das lesões por pressão, né, ele tem sido apresentado já há algum tempo como indicador da qualidade de assistência prestada dentro da instituição hospitalar pela equipe, né, e se isso vai acontecendo muito frequentemente ou tem um índice alto de prevalência, né, isso é um sinônimo de deficiência na qualidade da assistência assistencial prestada pela instituição hospitalar. Tá? Então, a evitabilidade disso, né, tem lugares já que os hospitais não vão receber o pagamento ou já não estão recebendo o pagamento por essas condições adquiridas, né, denominadas
evitáveis, entre as quais inclui-se botei úlceras por pressão, a lesão por pressão, então às vezes foge o termo certo. Tá bem o som? Alô? Tá ótimo, tá ótimo. Então, o que gerou toda essa iniciativa foi o alto custo desse tipo de tratamento, né? Então, a prevenção, né, que é o tema principal do nosso dia hoje, né, adquire um valor inestimável. Só que isso, como todas as coisas, né, nós conseguimos, dentro de um determinado período, assim, zerar as lesões por pressão numa determinada centro de tratamento intensivo ou numa enfermaria. Aquilo lá a gente se empolga, quando vê no mês seguinte tudo volta ao normal. Tenho visto muito recebimento de prêmios, de cartazes e todas essas coisas. Aquilo ali dura um mês, todo mundo fica feliz, alegre, faz fotografia, termina, passa um tempinho, volta tudo igual, né? Pelo menos é o que a gente tem visto por aí. E 95% são evitáveis, a gente sabe de tudo isso, né? Através da aplicação de diretrizes para a prevenção, uso de tecnologias existentes, custo-efetivas. Isso é o mais difícil, né? E uma das coisas muito importantes, e aí eu me coloco no meio disso, é que é muito difícil a gente achar, dentro dos cirurgiões gerais ou cirurgia plástica, né, alguém que tenha interesse em abraçar essa causa, porque, como eu disse no começo, lá, isso aí é uma pandemia, né? O sujeito que se dedicar a isso, acho que passa operando todos os dias da semana, se não for mais de um caso por dia, né? Então, a nutrição, né, requer um papel importante: suplementos, alimentação oral, nutrição enteral, nutrição parenteral. Nem todo mundo tem acesso a todas essas coisas aí, né? Tratar a infecção, tratar a necrose, se estiver presente, controlar o ambiente local da ferida. Nós já falamos que a colostomia nesses pacientes é uma coisa muito importante. E eu acredito muito nisso e tenho alguns pacientes que eu estou tratando que eu não que eu exigi, né, mas que se põe na conta, né, do tratamento. A infecção, né, biópsia de tecido, aspiração com agulha, cultura em suaves quantitativos, né? Não sei se isso aí adianta alguma coisa, porque, né, não vai chegar muito sangue numa área que está necrótica, né? Por isso que o debridamento é importante, né? Harmonizar a função do curativo com as necessidades da ferida. Isso a gente sabe, né? Tem uma quantidade de produtos de curativos no mercado que a gente até se assusta. Uns anos atrás não tinha nada, hoje tem um excesso que muitas vezes não se sabe nem por onde começar ou o que o hospital tem de produtos disponíveis para que a gente possa utilizar, né, nos pacientes, né? Alguns pacientes de convênio se consegue produtos, pacientes do Sistema Único de Saúde é muito difícil que a gente tenha acesso a toda essa tecnologia, né? Enfim. Mas todos eles servem para absorver o excesso de exsudato, hidratar a ferida se necessário, proteger os tecidos e controlar odores e bactérias. Mas tudo isso depois que foi feito o debridamento. Sem fazer debridamento, não adianta fazer nada do que tem disponível em cima de uma lesão necrótica, né? Em princípio, a gente tem que transformar uma ferida crônica numa ferida aguda, para que esses curativos modernos, ou curativos que se relacionam com a ferida, possam exercer o seu papel de uma maneira absoluta. Os tratamentos conservadores, então, a gente tem tratamento mecânico, enzimático, autolítico e de corte. Todos conhecem, né? Tratamento conservador, aí um exemplo, né? Uma lesão por pressão na região sacra,
fazendo curativos sequenciais, né? Ela vai diminuindo de tamanho até que a gente chegue naquela pequena lesão, né? Que depois, na continuação do tratamento, ela vai evoluindo. Terapias adjuvantes, né? Os esteroides anabólicos para ganhar peso, os fatores de crescimento, né? Que podem ser usados, se usam bastante hoje para o laser, a LED-terapia, o ácido hialurônico menos um pouco, a oxigenoterapia hiperbárica, que funciona muito bem, mas é de difícil acesso e exige aplicações diárias que tomam um tempo danado, os hospitais não têm, então é muito difícil que um hospital encaminhe um paciente diariamente para fazer uma oxigenoterapia hiperbárica, né? A estimulação elétrica através de correntes alternadas de baixa frequência, né, que aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a oxigenação e reduz o edema e a estimulação dos fibroblastos. Tudo isso eu tenho visto utilizar em menor proporção à terapia hiperbárica, né, que eu acredito que é uma excelente opção, né, que pode ser feito numa câmara multiplace ou pode ser feita numa câmara monoplace, né? Por exemplo, aqui em Lajeado, onde eu resido, nós não temos isso, né? Então, imagina sair um paciente daqui para Porto Alegre diariamente, né, e voltar, e no outro dia ir, e isso se repetir durante meses, né? O que tem mais perto aqui é Santa Cruz do Sul, eles têm câmaras monoplace, mas também é uma distância menor do que Porto Alegre, mas o tempo que se demora para ir até lá é mais ou menos o mesmo tempo que se demora para ir para Porto Alegre. Então, isso aqui dentro do meu armamentário está completamente fora de condições, né? E a terapia por pressão negativa, né, que tem todos vocês conhecem. Os efeitos das respostas biológicas é só um filmezinho rápido, né, para mostrar o que funciona. As microtensões resultam da pressão negativa aplicada através da esponja granufol. Isso cria áreas celulares com supertensões e tecidos com microdeformações. Estudos demonstram que as células respondem às tensões através de receptores alocados em suas superfícies e ativam caminhos genéticos nas células, promovendo assim as atividades de cicatrização. Isso inclui o aumento na atividade metabólica, estimulação da migração de fibroblastos e aumento da migração e proliferação da mitose das células. Além disso, ocorre a diminuição do edema, a subsequente melhora e perfusão do leito da ferida, fornece o sangue necessário, nutrientes e oxigenação para a cicatrização da ferida. Tudo isso leva à formação de tecidos de granulação saudáveis no leito da ferida. Após as trocas das esponjas, o tecido de granulação preenche o local da ferida. Então, para meu gosto, né, esse depois do debridamento, acho que é o melhor tratamento que existe. Acho que todas vocês têm experiência na aplicação desse produto, então não vou mostrar esse outro filme, que é a mesma coisa. Aqui também é a colocação, né, do produto. Né? Eu vou até adiantar aqui. Tá? Isso não é uma lesão por pressão, mas é só para demonstrar a montagem de todo o sistema, né? Isso ainda era o VAC antigo e depois feito a pressão. Então, aqui a gente tem um caso de uma lesão por pressão na região sacra. Foi feito o debridamento, a colocação da terapia por pressão negativa. No slide aqui embaixo à esquerda, a evolução dessa lesão. E do lado direito, o fechamento dela com 2 retalhos miocutâneos em VI do grande glúteo. Tá? Em múltiplas lesões, na região
região sacra, região esquiática, região trocantérica e a posicionamento das espumas, né, no sentido de fazer o tratamento de todas as lesões através de comunicação entre essas espumas, né, utilizando somente uma máquina. Então, o tratamento cirúrgico são 3 princípios básicos, né? O debridamento da lesão e da cápsula dessa lesão, ostectomia parcial ou completa para reduzir essa proeminência óssea e o fechamento da lesão com tecido saudável. Aqui existe uma discussão bem grande atualmente no sentido de se usa retalhos musculares ou retalhos fasciocutâneos, tem preferências dependendo do profissional, e alguns admitem que os retalhos fasciocutâneos são mais protegedores da lesão para que haja uma recidiva do que os retalhos miocutâneos, né? Então, aqui um exemplo, né, do debridamento de uma lesão esquiática, retirada de toda a lesão com a sua cápsula, né, e o curativo, né? Então, aqui, né, tirando toda a cápsula, a proeminência óssea, né, e depois o curativo com a cirurgia, né? Aqui temos um exemplo, né, da retirada de toda a lesão, né, deixando o máximo possível de tecido saudável para que a gente possa fazer uma cobertura ou muscular, fasciocutâneo, enfim, dependendo da situação que a gente vai encontrar. Um debridamento amplo da lesão, mostrando os tecidos saudáveis, né? Aqui também, ó, uma categoria indefinida, né, que tem essa escara, né, após o debridamento, e aqui a escara na sua face anterior e na sua face posterior. Então, as ostectomias elas devem ser individualizadas e adequadas ao paciente e ao defeito, né, e avaliar a possibilidade de cirurgias futuras. O tratamento cirúrgico, né, nós podemos fazer fechamento direto, enxerto cutâneo, retalho muscular, miocutâneo, retalho livre, ou só por coaptação, a aproximação dos bordes por tensão constante, né? Essa é uma outra técnica bem interessante. Tá? Excisão e sutura, né? A lesão na coluna, ressecção da lesão e sutura primária. Tá? Aqui é uma coisa bem interessante. Esse é um paciente, né, que eu já cuido há algum tempo, é um colega de colégio, paraplégico, após mais de 32 anos, após um assalto, levou um tiro. Né? E esse paciente está em casa, né, atualmente, e eu tenho visitado ele semanalmente e estou fechando as lesões dele gradativamente. Uma das coisas que eu tenho feito, né, são pequenos enxertinhos de pele retirados com a lâmina de bisturi, desculpe, no quarto do paciente, né, com todas antisepsia e tal, mas são pequenos segmentos de pele, né, que são retirados ali no quarto, né, e colocados na lesão da região sacra. Vocês podem ver ali que já tem uma área que eu já tinha enxertado, né, e o enxerto pegou, né, integrou, e agora eu tenho feito sequenciais, né, pequenos enxertos de 2 em 2 semanas, né, onde a área doadora ali já está cicatrizada. Tá? Então, ali vocês veem o enxerto colocado. Tá? E aqui eu fiz a mesma coisa na região trocantérica. Então, aqui vocês podem ver uma evolução no dia 24/6, né? Os enxertinhos, 30/7, né? Aqui no dia 16/9, 7/10, né? Na região trocantérica. Então, aqui, ó, em 4 meses, né? Depois de a lesão estar bem limpa, né? Fazendo esses enxertinhos, a gente consegue... Isso aqui já está fechado, ontem ainda vi o paciente.
Na região sacra, ó, dia 30/9, a colocação dos enxertinhos, dia 15/10 um pouco mais, dia 21, dia 28, tá? E dia 4/11. Eu tenho a foto, mas não classifiquei aqui. Ontem isso aqui está praticamente fechado. E aí ontem eu comecei a fazer na região isquiática do paciente também. E a gente vai notando com isso a melhora gradativa do paciente no que diz respeito a seu estado clínico, alimentação, voz. É uma coisa muito interessante de a gente acompanhar, né? Quando essas lesões vão fechando, né? E o paciente vai recuperando a sua capacidade. Aqui um outro exemplo, né? De uma lesão na região occipital, onde a gente faz perfuração da calota craniana, né? Até a díploe, né? Há um tenso formação de tecido de granulação que permite que a gente possa enxertar esses pacientes. Tá? Aqui uma lesão por pressão na região sacra, um retalho fácil cutâneo e o fechamento da lesão. Uma lesão por pressão na região isquiática, né? A utilização de retalho muscular, tá? Se faz uma incisão, levantando o retalho fácil cutâneo, e a utilização desses dois músculos no preenchimento, né, do espaço que fica após o debridamento. Então, o músculo é rotado para dentro dessa lesão, tá? E depois o retalho é fechado acima dele. Resultado muito satisfatório. Aqui o retalho miocutâneo bilateral de glúteo maior, uma lesão na região sacra, os retalhos elevados, tá? Em VY, né? E a aproximação na linha média e a lesão no pós-operatório tardio. Tá? Retalho miocutâneo bilateral também do glúteo maior, em VY. Tá? Essa era a lesão, e aqui o resultado pós-operatório imediato. Tá? Aqui um miocutâneo unilateral do glúteo maior também, em VY, com fechamento da lesão. O retado músculo-tensor da face lata para um fechamento de uma lesão trocantérica. Tá? A elevação do retalho, tá? A parte gordurosa, tá? E aqui a transposição e o fechamento final por primeira intenção. Algumas vezes não se consegue isso, a gente tem que colocar um enxerto de pele nessa área doadora. Uma decorticação, uma lesão por pressão na metatarso-falangiana, né? Na primeira articulação aqui, a decorticação no retalho cutâneo do primeiro quirodáctilo, lá, e o fechamento da lesão. Aí lá fui eu pensei, estuprar a inquilina lá, eu já pensei o pior, né? Porque A gente sempre pensa o pior. Aí eu saí de casa, que foi um fuso. Eu cheguei no lugar para nos dedos, não estava. Bom dia, Silvana. Oi, estou ativando já. Estou desativando. Ok, muito obrigada. Desculpa, doutor, pode continuar. Não, a lesão por pressão, um tratamento conservador, né? Um paciente com essas duas lesões, após o debridamento, e aí curativos sequenciais, né? Até que a gente tenha esse tipo de aparência da lesão. Né? Isso aqui também é no 22/9. Essas lesões já estão fechadas, né? Eu posso garantir para vocês, é um outro paciente que eu atendo em casa também. E então, com cuidados extremos, um paciente com condições e curativos e home care e tudo isso, né? A evolução é completamente diferente, né? Aqui é uma outra lesão na região do calcâneo. A opção foi o retado músculo sural reverso, né? Que a gente vê aqui, ó, é um retalho arterializado, né? Que é transferido até a região do calcâneo. Aqui é o músculo, aqui se faz o enxerto,
e aqui embaixo a gente vê o retalho com um enxertinho, né, na área do calcâneo. É uma cirurgia bem elaborada, difícil, né? Nem todos os pacientes se conseguem esse tipo de abordagem, né? E alguém que se disponha a fazer esse tipo de cirurgia. Mas dá um resultado muito satisfatório. Tem várias complicações isso aí, pode haver sofrimento do retalho, né? Área doadora de enxerto, fechamento da área doadora do retalho. Então, é uma cirurgia bem elaborada. As complicações cirúrgicas, como todas, né? Infecção, tanto do sítio cirúrgico quanto da área receptora, da área doadora, infecções à distância, hematoma, seroma, deiscência de sutura, necrose dos retalhos e recidiva das lesões, né? Aqui um paciente que foi feito um retalho fácil cutâneo, né? Aqui o retalho elevado, a deiscência da ferida, e aqui a gente vê uma característica bem significativa, né, da presença da formação desse seroma e com a formação dessa cápsula, que enquanto isso aqui não for retirado, a lesão não fecha, né? Ressecção de uma lesão por pressão na região isquiática, rotação no retalho muscular e fácil cutâneo e necrose parcial distal do retalho. Então, isso aí vai retardar o tratamento, vai retardar a dispensa do paciente do hospital, a quantidade de curativos, enfim, aumenta exponencialmente os gastos, além do que já devia estar gastando, tá? Necrose parcial e deiscência parcial do retalho, ao retalho em VY, unilateral, né? Sofrimento importante, né? Tanto cutâneo quanto nas bordas da sutura na linha média, com deiscência, né? E o tratamento depois com outro retalho, né? Do lado contralateral, para fechamento da lesão. Imaginem, né, a quantidade de curativos e traumas que isso aqui ocasiona, tá? Deiscência completa do retalho, tá? Infecção, tá? E necrose, né? Olha, é uma paciente já altamente crônica, né? Foi feito o retalho posterior da coxa, né? Sofrimento importante, tanto no terço proximal do retalho, quanto na linha de sutura. Aqui a gente vê necrose, né? Sofrimento de pele importante, e aqui o resultado de tudo isso. Vai para o mesmo lado, curativos, até que isso aí tenha uma evolução favorável, tanto no sentido de fechamento secundário, quanto depois, se precisar fazer alguma outra cirurgia, né? Infecção, né? Um hematoma, né? Depois do debridamento, né? Se colocou a terapia por pressão negativa e a gente teve um hematoma. Então, a pressão negativa também é causa de algum tipo de complicação, dependendo do paciente que a gente está tratando, tá? Aqui foi feito um retalho também, grande, com uma área que ficou aberta, né, pela rotação do retalho, sem possibilidade de fechamento. Foi colocado um enxerto de pele, né, e a gente foi perdendo gradativamente esse enxerto. Então, os enxertos também se perdem, né? E hoje, né, a gente podendo usar o vácuo em cima aqui, né, a integração do enxerto é muito mais significativa do que sem a terapia. As recidivas das lesões, né, um paciente crônico, né, e que a gente fica sem muitas alternativas, né, para esse tipo de paciente. Tá? Casos extremos, né, que eu já mostrei esse aqui de baixo, que é uma coisa dantesca, né? Essa paciente aqui que tem fístulas, né, das lesões para dentro da cavidade vaginal, para o ânus,
né? Então, são situações assim difíceis, né, de tratamento, de acompanhamento, que a gente fica, eu como cirurgião, muitas vezes fico perdido, né, sem saber o que oferecer para esse tipo de paciente, ou nem saber por onde começar a tratar tudo isso aí, né? Não sei se alguém teria alguma ideia, né, do que pode ser feito com isso aqui, a não ser uma cirurgia extremamente agressiva, né, que seria amputação da perna, né, e utilização dos retalhos reversos aí de coxa e tudo isso para que possa fechar essas lesões, né? Então, nós temos assim uma falta de dados estatísticos enorme, né? Falta de uma política de ensino, né, no que diz respeito à prevenção e à identificação precoce desses pacientes, um ciclo mais do que vicioso dentro desse sistema de saúde, né? Altos custos, reinternações, complicações curativas, dessocialização desses pacientes, aumento da morbimortalidade, aumento no tempo de reabilitação, enfim, tudo isso nós que estamos, não digo assim tão acostumados, mas mais por dentro de todos esses problemas, a gente vê isso aí diuturnamente, né? O que tem sido feito no Brasil, né? Essa portaria 529 do Ministério da Saúde, de 2013, Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Uma das principais áreas de atenção. Eu, particularmente, nunca vi, pelo menos nos lugares que eu trabalho, alguma coisa que seja feita em relação a essa portaria e segurança do paciente, leito, curativos, né? Já participei de muitas das reuniões do Ministério da Saúde em Brasília para tratamento de feridas em pacientes. Até hoje eu não vi nenhuma evolução que fosse apresentável, né, que ocasionasse alguma mudança drástica em tudo isso que a gente está vendo. Tá? Alguns dados estatísticos, né, tirados por aí, né, UTIs de 10% a 62%, na clínica 42%, na cirurgia 39%, ambiente hospitalar variado também, né? Pacientes tetraplégicos e paraplégicos 60%, idosos com fratura de colo de fêmur mais do que 66%. Então, são porcentagens extremamente elevadas, né? E a gente fica com isso na mão e faz o que com tudo isso, né? Gastos. Tá? Nós não temos aqui no Brasil, mas as coisas devem ser mais ou menos parecidas, né? 2,5 milhões de americanos envolvem lesões por pressão, são dados atuais. E o que fazer é o que a gente está tentando fazer, se reunir, né? Tentar adquirir conhecimento, né? E a gente vem fazendo isso desde que o homem se conhece por homem, né? E cada um ensinando o outro, e conhecimento sendo passado de um para o outro, e assim a gente vai evoluindo, né? E essa é uma área que eu acredito que nós tenhamos muitas coisas para fazer, né? Mas eu particularmente vejo um horizonte meio sombrio para tudo isso, né? Porque primeiro que, né, não tem uma quantidade de profissionais habilitados ou que queiram fazer esse tipo de tratamento, né? Assim como nas queimaduras, né? Assim como em tantas outras áreas médicas, as coisas continuam em aberto, né? Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Desculpe o tempo alongado, né? E se tiverem depois alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e aguardo os outros palestrantes também, pessoas muito dedicadas e minhas conhecidas, dos quais eu tenho uma admiração muito grande.
Muito obrigado. Alô? Oi, obrigada. Deu certo, sim. Estava eu tentando entrar aqui agora. Então, muito obrigada pela explicação, pela tua apresentação. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Não sei se alguém pode colocar no chat se tiver alguma pergunta. Enquanto ninguém pergunta, eu quero agradecer, então, porque foi excelente. Como é bom um profissional médico ter tanta bagagem, tanto amor, né, por lesão, porque, de fato, a gente vê tantos profissionais focados na enfermagem, né, querendo falar e se aperfeiçoar. E muito bom ver, assim, e realmente toda a trajetória da lesão por pressão até a avaliação e da cirurgia, né? E ótimos exemplos ali, cases de sucesso que o senhor tem, né? Então, parabéns mesmo. Focaste muito na prevenção e isso é o que norteia, né, a saúde. A gente se pensar em prevenir é muito mais barato, né, prevenção do que depois o tratamento, por tudo que o senhor já explanou. Então, fico muito feliz em lhe assistir, não lhe conhecia, é um prazer e muito obrigada por compartilhar teu conhecimento com a gente. Sempre às ordens. Sempre às ordens. Muito obrigado. Então, falar que também tem bastante gente da área hospitalar e também tem bastante gente assistindo aqui, já tem 67 participantes, também da APS, né, da atenção primária, e achei bem legal a apresentação, essa parte cirúrgica, assim, que a gente da APS fica um pouquinho distante, né, a gente não tem, achei bem legal esses microenxertos, assim, que o senhor fez, achei bem interessante, a gente não tinha pensado nessa possibilidade, assim, a gente não é frequente a gente ver isso, né? É muito fácil fazer, né? O paciente paraplégico não precisa anestesia, precisa uma habilidadezinha de leve com a lâmina, né? Pena que nós não temos aqueles facas de enxerto pequenininhas que existiam, que parecia um aparelho de barbear, né? Que facilitava muito a vida, né? Mas, de qualquer maneira, né? Por um cirurgião, aquilo ali não é muito complicado. Tem que ter um pouquinho de coragem e concordância do paciente, que no final fica bem feliz, né? Então, tá bem. É isso aí. Muito obrigada, então. Por enquanto, não tivemos nenhuma pergunta, acho que o pessoal tá vão pensando ao longo da manhã. Está elaborando. Mas acho que enquanto isso a gente... Eu estou aqui, qualquer coisa é só eu chamar. Tá bom, obrigada. Ligar o vídeo e deixar tudo para não atrapalhar aí, tá bom? Tá bem. Muito obrigado. Então, obrigada. Enquanto isso, a gente vai convidar, então, a enfermeira Gisele Cristiane Cesadotes. A Gisele é enfermeira dermatológica, ela é responsável técnica pela empresa Curativa, ela é especialista em tratamento de lesões complexas, tem expertise em terapia por pressão negativa, tem habilidade com laser terapia, ozonioterapia, e ela também é membro da diretoria da Sobenf da Rio Grande do Sul. E hoje, então, ela foi convidada para falar sobre as feridas complexas e o uso da terapia de pressão negativa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar novamente falando nesse simpósio, falando sobre um tema que realmente hoje o doutor Francisco deu uma explanada maravilhosamente, muito bem, da prevenção e ao tratamento, né? Então, uma pessoa de referência a qual eu confio muito, e a gente realiza alguns trabalhos em conjunto com uma boa assertividade e uma boa resolutividade, né?
Então, falar de feridas complexas é um tema bem abrangente, é um tema em que, quando a gente pensa assim, o que eu vou falar para uma rede mista, né? O que eu posso estar dizendo, qual é as melhores terapêuticas, quais são os melhores tratamentos, né? Então, agradeço muito ao convite e vamos iniciar a nossa apresentação. Vou pedir um pouquinho de ajuda da Angélica, que... Vamos ver se dá. Tá conseguindo, Gi. Muito bem. Deu super certo. Tá aparecendo para vocês? Tranquilo? Tá, só põe tela cheia para nós, para apresentação. Tela cheia aqui. Aí. Muito bem. Bom dia a todos, então. É difícil agora complementar uma super aula com master, né? Então, o Dr. Francisco, ele foi de A a Z, falou de todas as lesões, mas, primeiramente, eu gostaria de iniciar e parabenizar todos vocês em relação de que, quando a gente pensa na prevenção de lesões e tratamento de lesões, sempre de pensar que nós, enfermeiros, por mais especialistas que somos, nós nunca devemos tratar um paciente somente sozinhos. Eu, enfermeira Gisele, eu sei tudo, eu vou conseguir tratar esse paciente, essa lesão, sem precisar de um auxílio médico, sem precisar de um nutricionista, de um fisioterapeuta. Sempre eu digo que a parte do tratamento de feridas, ela se tem sucesso quando a gente se une com uma equipe multiprofissional. E essa equipe deve estar na mesma sintonia, juntamente com o paciente, juntamente com o cuidador, juntamente com todo o apetrecho que a gente precisa para essa cicatrização. Aí teremos sucesso. Caso contrário, não vai adiantar eu utilizar a melhor tecnologia. Por exemplo, ali o Dr. Francisco nos deu vários casos de terapia de pressão negativa, mas também nos trouxe um caso maravilhoso e fantástico que, quando eu vi ele fazendo, eu achei assim, não vai dar muito certo. E, olha, deu um super resultado, que foi a parte de enxertia no domicílio do paciente, um paciente que não precisou ser hospitalizado para realizar pequenos enxertos, e uma lesão complexa de tanto tempo de tratamento, com tantas comorbidades, conseguindo cicatrizar graças a uma técnica que não é simples. Dr. Tostes, o senhor é realmente um excelente cirurgião, em que conseguiu estar trabalhando junto com a família, junto com o paciente, junto com a equipe multidisciplinar e fazendo o fechamento dessa lesão. Então, para a gente falar um pouquinho das feridas complexas, né, a gente precisa primeiro fazer as definições dela. Então, são feridas definidas como as lesões agudas ou crônicas que não cicatrizam em até 30 dias. Elas acometem populações numerosas e sua resolução por métodos mais simples, como curativos, leva muito tempo prolongado, trazendo desconforto para os pacientes, elevando os custos de tratamento pelo aumento do número e durações de internações hospitalares e pelo maior uso de antibiótico terapia e de curativos, seja no paciente do Sistema Único de Saúde, ou seja também na parte do Sistema de Saúde Suplementar. A ferida de difícil resolução, ela sempre está associada a uma ou mais situações, né? Então, quando a gente pensa, como é que é essa ferida, qual é a resolução dela, por que ela não está cicatrizando, o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes pode ser por uma perda cutânea extensa, ou por infecções agressivas, viabilidade dos tecidos comprometido, presença de isquemia ou de necrose. Não adianta eu querer fazer uma terapêutica, um curativo, sem eu trabalhar aquela ferida, sem eu estou verificando aquela placa de necrose, eu tenho que associar um desbridamento, seja ele cirúrgico, ou seja pelo enfermeiro capacitado e habilitado, ou seja pelas tecnologias, né? Então, os desbridamentos autolíticos, enzimáticos, mas eu preciso remover o que está comprometendo para iniciar o processo de cicatrização adequado. Também precisamos estar atentos à associação com doenças sistêmicas que prejudicam os processos normais da cicatrização. Então, às vezes, o paciente tem uma úlcera arterial, o paciente tem uma úlcera isquêmica, uma úlcera venosa,
que eu preciso orientar e fazer, né? Então, eu tenho que tratar a causa para depois tratar a lesão, ou fazer o tratamento concomitante. Paciente desnutrido, eu sempre brinco, eu posso colocar pó de ouro ali naquela lesão, mas não vai fechar se o paciente não tiver uma boa nutrição, se o paciente não tiver uma boa ingesta hídrica, não tiver um bom acompanhamento, o uso de uma suplementação. Então, eu, enfermeiro, ou eu, equipe de saúde, preciso estar atento a todas essas situações que podem prejudicar o nosso processo de cicatrização. O impacto de uma lesão crônica, de uma lesão complexa, ele é muito grande. Quando a gente pensar nesses impactos, então a gente tem a parte do aspecto socioeconômico, né? Então, o afastamento do trabalho, muitas vezes é aquele paciente que ele é o provedor, né, daquela família. Tem familiares dependentes daquela pessoa, entra para o sistema daí de recebimento de dados do governo, logo ele não vai ter aquela mesma renda, logo aquela família já vai estar prejudicada. O custo do tratamento muitas vezes são elevados. Algumas instituições, alguns órgãos públicos têm coberturas de alta tecnologia, têm profissionais capacitados, mas muitos lugares a gente não tem essa demanda de produtos ou essa demanda de conhecimento. E o que acaba acontecendo com esse nosso paciente? Isolamento social, depressão, e aí entra a parte dos aspectos psicológicos, né? A sensação de impotência, a baixa autoestima, o medo da morte, desânimo e estresse. Isso é muito comum para aqueles pacientes que têm feridas complexas. Como é que a gente vai trabalhar na redução de custos dessas lesões, né? Muitas vezes aqui nós temos vários profissionais que trabalham na estratégia de saúde da família, profissionais que trabalham em hospitais, SUS ou operadoras de saúde. Todos eles têm todas as mesmas, digamos assim, as mesmas condições, mas muitas vezes os gestores precisam provar custo-benefício justamente para esse tratamento de lesões. Né? Então, em algumas situações, a gente tem precárias condições estruturais, condições de RH escassos com a nossa pandemia, né, com o Covid, a gente cada vez mais, os profissionais de saúde estão trabalhando sobrecarregados, muitas vezes nós trabalhamos com muitos pacientes e pouco RH, com isso, as lesões vão ficando, de certa forma, um pouco mais de lado, né? Então, estava prescrito aquele curativo 4 vezes ao dia, eu acabo fazendo uma vez, aquela lesão acaba se danificando por isso, sem recursos adequados. Então, muitas vezes o médico vai lá, mostra custo-benefício, um gestor não entende que, por exemplo, uma terapia de pressão negativa vai resolver muito no tratamento daquela lesão. Mas eu preciso ter profissionais capacitados e habilitados realmente para fazer o bom uso desses insumos e desses produtos. A lotação no Sistema Único hoje de Saúde, muito se fala no trabalho da prevenção, mas lá na ponta, sempre a gente tem que pensar assim, será que eu, como profissional de saúde, estou indo numa casa geriátrica fazer uma palestra gratuita, por exemplo, para falar sobre prevenção? Será que eu, profissional de saúde, estou dando um pouco da minha hora para justamente fazer esses cuidados com a população mais carente? Nós, indústria, será que nós, da indústria, tem vários colegas me ouvindo, será que a gente está trabalhando também, não só nas operadoras de saúde, nos hospitais particulares, mas será que a gente está trabalhando, mostrando esse custo-benefício também lá naquele hospital, lá no interior do interior? Quando a gente fala nessas reduções de custos, a gente tem que olhar no todo. Quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, por exemplo, eu vou lá, Lajeado, eu sei que o Dr. Tostes e a Fabiane fazem um excelente trabalho, porque eles visitam muitos locais, eles são referência na região onde eles estão. Será que eu, enfermeira Gisele, recebo um paciente oriundo da região de Lajeado? Será que eu sei onde é o consultório do Dr. Francisco? Será que eu sei onde é que ele atende? Será que eu consigo fazer essa referência e contra-referência para que esse paciente não precise ser só tratado quando estiver com a lesão realmente contaminada? Será que esse paciente ele pode sair de uma instituição e já receber esse encaminhamento?
Durante o Covid, a gente teve muitas questões que muitos pacientes saíram com lesões por pressão, grau 3, grau 4, lesões muito grandes, contaminadas, com difícil processo de cicatrização, né, devido aos usos de medicamentos durante a internação ou internações prolongadas. E aí, o que acontece? Ele sai e muitas vezes ele sai sem uma orientação, né? Então, precisamos pensar justamente nessa redução de custo, nesse encaminhamento adequado de nossos pacientes. O que a gente precisa reduzir os custos nas lesões complexas? Porque isso a gente vai ter uma liberação de leitos hospitalares, otimizar o tempo de enfermagem e usar a tecnologia, né, o avanço dos curativos. O Dr. Tostes nos falou, tem muitos curativos que a gente nem sabe que tantos. Tem mais de 9.000 curativos. Então, hoje, se a gente pensar quantas empresas representam produtos, são muitos produtos. O que eu quero deixar para nossos colegas aqui pensarem é de que eu conheço o protocolo de prevenção e de tratamento de lesões da minha instituição, eu conheço a fórmula do produto que eu estou utilizando, a fórmula adequada de quantos dias esse produto pode ficar no leito, eu sei qual é o momento correto da troca disso. E aí, gostaria de trazer para vocês, então, aqui alguns casos clínicos do tratamento de lesões, né? Então, esse aqui foi um paciente com 36 anos, né? Ele sofreu um acidente de caminhão com síndrome compartimental, ele teve uma fasciite e realizou diálise. Observem, então, o início da lesão dele, mostrando justamente quando chegou, precisou fazer essa fasciite. O Dr. Tostes sabe que quando pega músculo, quando tem essa exposição aberta, é uma lesão difícil de cicatrização, que com coberturas convencionais, muitas vezes demora, né? E aqui esse paciente, ele ficou um total de 60 dias hospitalizado, ele utilizou durante 32 dias o uso da terapia de pressão negativa, né? Claro que foi um paciente que iniciou em centro cirúrgico com um cirurgião, depois foi aplicada a terapia de pressão negativa, as trocas muitas vezes foram feitas no centro cirúrgico, precisando de anestesia, sala cirúrgica, e no final algumas trocas também à beira-leito, por enfermeiros capacitados e habilitados, mas sempre sobre prescrição médica. E a finalização desse paciente, após 32 dias, foi com enxerto de pele, utilizando ali um dermatomoelétrico, né, Dr. Tostes, que é um aparelho que vai tirar somente aquela pele, a derme, a mais fininha, justamente, associando a terapia, garantindo, então, uma pega de 99%, e o total de utilização de materiais desse paciente foram 8 kits. Então, quando a gente pensa, né, é uma terapia cara, né, a terapia de pressão negativa, ela acabou reduzindo muito, porque se esse paciente ficasse hospitalizado, se ele fosse para a sua casa, esse paciente com certeza iria ter uma reinternação por infecções. Aqui mostrando também uma mulher, então uma paciente de 38 anos, que também teve uma picada de cobra, então é uma injúria severa, teve necrose e infecção local. Por mais que eu, Gisele, trabalhe com laser terapia, ozonioterapia, coberturas de alta tecnologia, quando um paciente chega desse, sempre a gente tem que ter um respaldo médico, porque muitas vezes eu preciso realizar um desbridamento para depois ir uma prescrição médica para utilizar determinados tratamentos. Então, ali mostrando, ela veio no dia 14 de dezembro, então, onde foi já associada a terapia. Dia 21 de dezembro, ela já ainda tem esfacelo, tem tecido necrótico. O cirurgião não quis desbridar naquele momento, foi desbridar dias depois. Dia 6, ali, a gente já vê uma redução do leito da lesão, e no dia 2 de fevereiro, observe como já está bonito, usando a terapia de pressão negativa, depois também foi para enxertia. E aqui, hoje, durante algumas cidades do interior que a gente visita, a gente encontra muitos pacientes com lesões diabéticas, né, com úlceras infectadas, e acabam tendo essas úlceras muito tempo. E aí procuram um tratamento
diabética e hipertensa, diagnosticada com cirrose hepática por 17 anos, ela tinha broncopneumonia crônica, a lesão, ela mostrava infecção muscular com placas de necrose e bastante esfacelo, exudativa, a perilesão, ela estava totalmente eritematosa e macerada. Quando essa paciente chegou, a primeira indicação é, vamos encaminhar para o cirurgião e vamos fazer um trabalho em conjunto. Então, foi hospitalizada essa paciente, precisou de antibiótico terapia sistêmico, né? Então, justamente porque não adianta só eu tratar a lesão, mas eu tenho que tratar sistemicamente também. Posteriormente, o desbridamento e após o início do tratamento, a gente foi realizando 2 trocas por semana, então aqui o dia da avaliação, o dia do procedimento, que foi 7 dias depois, porque justamente às vezes o paciente entra para a instituição, faz exames laboratoriais, faz todo um diagnóstico, alguns pacientes que têm essas lesões, muitas vezes é via convênio, demora a autorização do convênio autorizar o procedimento, autorizar a terapia de pressão negativa, no dia da aplicação e 28 dias após o uso, associado a técnicas cirúrgicas. Aqui só para mostrando para vocês a evolução, então, o início da terapia. Aqui na primeira semana de terapia, a gente já observa as bordas melhores, a gente já observa tecido de granulação, tecido vivo. Aqui na segunda semana, a gente já vê a redução desse espaço, que antes ela não tinha nem de tanto edema, ele parecia unificado. Aqui na terceira semana, a gente já observa as melhoras das margens. Quarta semana, foi realizado o enxerto, e aí foi aplicada a terapia sobre enxertia. Aqui uma paciente que eu trouxe mais para vocês conhecerem, uma paciente de neuropatia diabética. Então, hoje a gente tem que pensar na prevenção e no tratamento desses pacientes, né? Pacientes com diabetes, eles precisam ter todo um cuidado com os pés, e muitas vezes esses pacientes não têm todo esse cuidado. Então, aqui essa paciente também, ela foi associado ao uso da terapia de pressão negativa, foi feito um desbridamento conservador pelo cirurgião, e aqui já a primeira semana do uso da terapia, já mostrando, então, a melhora do tecido, melhora das bordas, ainda tem um pouco de esfacelo para realizar o desbridamento, mas muitas vezes conduta médica, a gente indo não tão agressivamente em alguns desbridamentos. Aqui outra lesão, neuropatia diabética, então com exposição de tendão, exposição de osso. Esse paciente, ele ficou em tratamento durante 30 dias, ele foi associado, então, 4 trocas de terapia de pressão negativa, foi também realizada uma enxertia, garantindo ali a pega e evitando uma amputação. Aqui um paciente com trauma em perna, uma criança, né, um paciente de 11 anos, ele teve um atropelamento por moto, andando de bicicleta, e a gente fez uma utilização de 10 trocas de terapia de pressão negativa. Esse paciente é um paciente que utilizava fixadores externos, então já é mais difícil a gente conseguir fazer a vedação desse sistema, precisou de um desbridamento cirúrgico, de uma limpeza cirúrgica, instalamos a terapia de pressão negativa e observem a evolução da troca desse paciente, justamente a melhora, a visualização do tecido que nós, enfermeiros e médicos, gostamos de ver, né? Esse tecido vivo, a granulação, as bordas sendo conservadas, cuidado também na hora que a gente está realizando esse tratamento para que essas bordas não fiquem epíboles, né? Então, para que não precise remover mais tecido. E aí, trazendo ainda na redução de custos em lesões complexas, o uso de coberturas de alta tecnologia ou de terapia de pressão negativa. Então, muitas vezes, usualmente, os dias de internação, eles são muito prolongados quando a gente não utiliza, e com a terapia a gente observa a redução do dias de internação e redução também na parte financeira da instituição. Quando a gente pensa nas indicações e pensando do uso da terapia para redução de custos, existem vários estudos que nos norteiam, que nos trazem esses indicadores, foram feitas várias avaliações, então, mostrando a efetividade e a resolutividade do uso da terapia.
Quando a gente pensa também, como o doutor Francisco disse, quando a gente pensa na prevenção, hoje a prevenção é muito mais barata, pensando, né? Então, existem coberturas de alta tecnologia, multicamadas, que nos auxiliam nessa prevenção, em que eles têm um custo, às vezes, de R$100 por aplicação, enquanto uma terapia, ela parte em torno de 2.000, 2.500 a utilização de cada kit. Isso sem contar a hora profissional, sem contar bloco cirúrgico, sala cirúrgica, anestesista, cirurgião. Qual é esse impacto, né? Então, por que o uso da terapia de pressão negativa em lesões complexas, né? Então, porque temos excelentes resultados em diferentes etiologias, reduz o tempo de internação hospitalar, reduz os custos de tratamento, possibilita hoje a utilização no próprio domicílio, através de home care. Às vezes, muitas vezes também, hoje, alguns profissionais estão habilitados para fazer essa terapêutica também no domicílio do paciente. Algumas instituições hoje têm ambulatórios que o paciente vem na instituição, realiza a troca e vai para o seu domicílio com essa terapêutica, reduz as taxas de amputação, reduz também e permite o conforto e qualidade de vida aos pacientes. E tudo isso também traz uma satisfação para a equipe multidisciplinar a cada troca, a cada membro que evita ser amputado, a cada reinternação que não é realizada por esse paciente. E aí, falando um pouco das feridas complexas, eu quero trazer um pouco para vocês da história da terapia de pressão negativa, né? Dr. Tostes, aqui no Rio Grande do Sul, ele foi um dos médicos pioneiros em que trouxe o famoso VAC, né, Dr. Tostes, e que ele levantou a bandeira justamente na utilização aqui junto com a equipe da cirurgia vascular para tratar osteomielite, não, mediastinites. Mas a história começou lá em 66, pelo russo Mirasimov, publicou o trabalho sobre enxertia de pele em ferida preparada com a terapia de pressão negativa. Em 93, Flashman, um cirurgião alemão, teve a experiência inicial utilizando a terapia em 15 pacientes com fratura exposta, obtendo cicatrização em todos os casos sem osteomielite. Para os colegas que não sabem, a maior dificuldade quando a gente trata um trauma é justamente a exposição óssea e o risco de ter uma osteomielite. Em 95, então, o sistema começou a ser comercializado nos Estados Unidos. Em 97, Morrican e Argenta usaram um penso de espuma para fazer a terapia de pressão negativa. Em 2001, chegou ao Brasil, em São Paulo, precisamente pela cirurgia plástica no Hospital de Clínicas. Em 2009, essa terapêutica chegou aqui no estado do Rio Grande do Sul, e desde então o Dr. Francisco Tostes é um dos grandes utilizadores da terapia. Hoje existem 3 marcas, na verdade existem 6 marcas de terapia no mercado, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 marcas atuantes, né? Com isso, ajudou na redução de custo-benefício justamente para as instituições, para os convênios, para os pacientes, e também deu o livre-arbítrio, né, dos médicos de fidelizar uma marca ou não. Todas elas têm a mesma performance, todas elas estão baseadas em estudos científicos, em evidências, né? Então, hoje, quando a gente pensa como é que eu posso utilizar a terapia, quem é que inventou, hoje tudo tem os nossos guidelines, tem nos congressos cada vez mais as evidências científicas, nos trazendo justamente a utilização da terapêutica, né? Então, se fazendo uma pesquisa aqui no PubMed, hoje a gente tem mais de 7.000 artigos científicos. No passado, a gente tinha, assim, no máximo 10, 15, era todos internacionais. Hoje a gente tem artigos científicos fazendo e nos mostrando a utilização da terapia de pressão negativa. Por que a gente precisa utilizar a terapia de pressão negativa industrial e não as terapias convencionais, que às vezes a gente encontra em algumas instituições, como eu brinco, o Stabavac, que funciona, né? A gente não pode dizer que ele não funciona, né? Ele funciona da sua maneira, não garantindo uma efetividade da pressão, né? E em 2011, o FDA
ele fez algumas notificações de 12 mortes e 174 complicações graves nos 4 anos anteriores. Essas mortes eram oriundas da utilização da terapia de pressão negativa, aquelas de parede, né? Então, desses 12 mortes, 9 mortes e 26 lesões devido a sangramento, porque uma vez que você institui a terapia na parede, e muitas vezes você não consegue controlar justamente a pressão que vai chegar no leito, corre risco de exsanguinação, sangramento descontrolado, sem serem detectados, né? Então, muitas vezes a gente troca aqueles reservatórios, vai trocando, e aí não tem esse controle efetivo. Em geral, essas mortes foi em grande volume de perda sanguínea, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Hoje, o custo-benefício de ter uma terapia industrial se justifica muito pelo risco, né? Mas o que é, Gisele? O doutor Francisco nos trouxe vários casos, nos falou, mas o que é a terapia de pressão negativa, ou o famoso curativo a vácuo? Então, ele é uma terapia não invasiva, ativa, que promove a cicatrização úmida de feridas, utilizando uma pressão subatmosférica uniforme, controlada e localizada. Ela é instituída através de um curativo, né, coberto por uma película, conectado a um sistema de drenagem, e aí se dá a pressão subatmosférica. Os componentes da terapia, ele sempre vai ser uma espuma de poliuretano ou poliéster, pode ser também as gases com PHMP, pode ser, aí vai ter a parte dos reservatórios, que a maioria é de 300 de 800, ou elas variam de 250 a 1000 ml, a maquininha, que a gente chama de bomba, né, do sistema de pressão negativa, então tem máquinas com quilo, máquinas com 3 quilos, máquinas com 5 quilos, mas todas elas fazem a mesma terapêutica. As películas de filme transparente, que já vem nos kits estéreis, né, os conectores que vão ser associados ao reservatório para fazer esse sistema de selagem e de fechamento. A terapia de pressão negativa, ela tem 2 mecanismos de ação, né? A aplicação da terapia, então, ela fornece uma pressão no leito que induz a 2 respostas. Uma resposta física, chamada de macrotensão, e uma resposta biológica, chamada de microtensão. Para quem já trocou ou quem já viu a gente fazendo alguma troca da terapia, ele vai estar associado, então, na macrotensão, vai aproximar as bordas da ferida. Então, quando a gente liga, ela já vai reduzir em torno de 50%, tá justamente fazendo essa macrotensão e promovendo essa elasticidade da pele. Vai também fazer o recolhimento de todo aquele material infeccioso, de todo aquele exudato, mantendo, então, o leito da ferida com a umidade necessária para o processo de cicatrização. Como é que ele vai remover? Então, essa remoção vai ser daquele líquido extracelular, né, que fica quando a gente tem um processo inflamatório, quando a gente tem qualquer corte. Então, ele vai ficar recolhendo todo esse exudato, com isso vai fazer a redução do edema, vai liberar os vasos, logo nós vamos ter uma nutrição nesse leito da lesão, vai promover a perfusão, ou seja, a gente vai trazer toda a maior parte de nutrição. Na microtensão, conforme o doutor Francisco mostrou aquele vídeo, ele vai vir, o tecido de granulação, ele vai vir ao encontro do material de preenchimento, né? Então, justamente, ele vai crescendo aquela granulação de dentro para fora. Claro que a gente tem que ter muito cuidado nas indicações justamente do tempo do uso da terapêutica. A indústria sempre nos diz que a troca deve ser a cada 48 a 72 horas. A gente já teve prática clínica que em torno de 4 a 5 dias, no máximo, a gente consegue, em alguns casos, estar deixando, dependendo da etiologia da lesão, a gente consegue deixar um pouquinho mais de tempo. As espumas, então, elas são, geralmente, elas têm uns poros de 400 micras, isso vai facilitar da distribuição regular da pressão e a melhor remoção desse exudato. Então, geralmente, essas espumas, independente da marca, tem em torno de 3,3, 3,5 centímetros, que sob pressão subatmosférica reduzem 50%. Existe também o curativo especial, que é o curativo abdominal. Sabe aqueles pacientes que estão nas UTIs, muitas vezes com as bolsas de Bogotá, com os abdômenes abertos? Hoje a gente já tem os curativos
específicos e especiais justamente para tratar esses pacientes. Então, ele possui uma camada fenestrada não aderente para a proteção das vísceras, indicando o fechamento do temporário do abdômen, por qualquer causa. Estabiliza o abdômen, proporcionando um rápido fechamento da parede. A nossa experiência que a gente tem, aqui mostrando um pouco da evolução dos curativos abdominais, né? Conforme vai vindo as tecnologias, elas vão evoluindo, cada marca tem a sua patente, tem o seu protetor visceral, garantindo, então, a melhor performance do recolhimento desse líquido extracelular, desse exudato. As indicações, né? Então, quando a gente pensa, Gisele, aonde é que eu posso estar indicando uma terapia de pressão negativa? As indicações são inúmeras. São em úlceras crônicas e agudas, mediastinites, lesões neuropáticas, deiscências cirúrgicas, retalho enxerto com muito cuidado, como o doutor Francisco disse. Muitas vezes, se eu colocar uma pressão muito mais alta, eu posso prejudicar esse retalho, esse enxerto. Então, eu tenho que, conforme os consensos e guidelines, saber qual a pressão que eu vou colocar. Então, em média, em cima de um enxerto e em cima de um retalho de 80, no máximo 100 milímetros de mercúrio. Para grandes queimados, a gente consegue estar utilizando a terapia de pressão negativa. Recentemente, o Sistema Único de Saúde, o HPS, faz em torno de 1 ano que já está utilizando em alguns pacientes queimados. Abdômen aberto, a indicação e a evolução é esplêndida, assim, a gente consegue um excelente resultado. Em pacientes com trauma, área anatômica difícil, então, sabe aquelas síndromes de Fournier, por exemplo, que são regiões difíceis do processo de cicatrização, são pacientes com lesões muito problemáticas, com alto índice de mortalidade. Quando a gente associa a terapia de pressão negativa e a técnica cirúrgica, a gente consegue um excelente desfecho, né? As contraindicações, então, osteomielite não tratada, tecido necrótico, fístulas não exploradas e tecido tumoral. Quais são os acessórios que a gente pode utilizar na terapia de pressão negativa? Eu gosto muito de utilizar, então, uma gaze antiaderente com prata, então a gente sempre tem que observar que ela seja totalmente microperfurada, justamente para que essa pressão ela passe justamente ali no leito da lesão. Então, aqui eu trouxe para vocês essa gaze antiaderente, que é um tule não aderente, com ação antimicrobiana estéreo com prata metálica, impregnado com unguento de triglicerídeos, indicado para feridas infectadas com alta carga bacteriana e para a prevenção contra outras infecções. Ela vai, então, estar matando bactérias gram-positivas e gram-negativas em até 2 horas. Eu utilizo também as telas de silicone, quando a gente tem um paciente que tenha osso exposto, vaso, em cima de um enxerto, uma fístula, alguma víscera que eu preciso proteger. Então, justamente para que na hora que eu for fazer a remoção dessa espuma, eu não cause uma outra lesão. Então, a gente utiliza a gaze antiaderente, que é a tela de silicone. Não consigo utilizar, por exemplo, um Adaptic, uma gaze de rayon, porque justamente ele não vai conseguir fazer essa distribuição adequada, e sem contar que o tempo de durabilidade desses produtos, muitas vezes eles têm que ter 7 dias, e alguns insumos não têm essa durabilidade, às vezes a troca é indicada a cada 24, 48 horas. As técnicas de aplicação, então, é fazer o desbridamento, seja autolítico, enzimático ou cirúrgico, né? Fazer a limpeza dessa lesão. Aí nós vamos recortar a espuma com lâmina ou com tesoura, preencher essa lesão. Eu sempre brinco nos treinamentos, não existe recorte errado. Quando eu era pequena, eu sempre gostei de patchwork, mas nunca aprendi. Hoje a gente faz patchwork lá nas lesões, a gente vai juntando as espumas e sobrepondo elas, porque eu preciso ter sempre uma ligação de uma para outra, justamente para estar garantindo esse fechamento adequado, para que ela tenha comunicação e para que essa pressão subatmosférica seja efetiva. Então, eu faço o preenchimento, cubro com a película transparente, sempre pensando em que área do corpo que eu estou, né, área anatômica. Às vezes eu não posso colocar uma película inteira, eu tenho que fazer alguns recortes para fazer a movimentação do paciente, justamente conforme ele vai se movimentar. Vou fazer um recorte, então, para conectar o portal,
Depois o portal conecta ao reservatório, ao equipamento, se está instituída a terapia de pressão negativa. Se eu tenho um paciente que eu preciso fazer uma ponte, então eu sempre oriento a proteção dessa pele. Aqui a gente fez uma técnica de aplicação de envelopamento, justamente para não ficar, nem garrotear um dedo, né, para não ter um garroteamento e também para evitar aquelas fugas que pode acontecer. Então, a gente ligou as duas lesões com o mesmo kitzinho, a gente consegue fazer isso. Aqui é um paciente quando a gente tem múltiplas lesões, então, eu tenho 2 lesões e eu consigo estar utilizando a terapia, realizando uma ponte, né? Então, lesões com carga bacteriana distinta, eu consigo fazer o orifício no meio, conectar o portal no meio, e eu vou tratando as 2 lesões ao mesmo tempo. E eu gostaria de encerrar, então, essa breve apresentação para todos vocês, com essa frase, que eu acho que é uma frase que nos traz muito para esse simpósio, né? A Angélica, que está à frente há muito tempo, né? Junto ao Hospital Divina, na parte do treinamento, na parte do tratamento de lesões, e eu conheço ela desde muito tempo, e essa frase é dedicada para ti, Angélica. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tiver condições melhores para fazer o melhor ainda. Mário Cortella já nos dizia isso. Então, muitas lesões, elas são tratadas com coberturas simples, mas sempre com aquele olhar humano, com aquele olhar dedicado e com dedicação, e com uma equipe multidisciplinar, a gente consegue realizar o fechamento de uma lesão e melhorar a qualidade de vida do paciente. Muito obrigada. Aqui está meu contato, meu telefone, fico à disposição agora para qualquer pergunta. Obrigada, Gisele. Muito rica a tua apresentação. E eu posso já, Angélica, eu já anotei umas perguntinhas aqui, eu fiquei super curiosa. Posso iniciar e o pessoal, se tiver algumas dúvidas também, podem ir escrevendo no chat enquanto isso. Fiquei pensando sobre o que tu falou da epíbole, né? Porque eu pensei, na verdade, no meu entendimento, até não formaria epíbole. E daí tu diz que forma, então, assim, queria saber se é frequente e se que cuidado que a gente precisa ter, então, para não acontecer isso. Então, quando a gente pensa na epíbole, é justamente porque muitas vezes a gente faz um curativo, seja ele convencional ou seja com a própria terapia de pressão negativa. Pensa numa lesão que, se você não preencher totalmente ela, vamos colocar numa cobertura simples, está lá uma lesão grau 4, e a gente precisa colocar uma cobertura, vou utilizar um alginato com prata, ou um tule de prata, ou seja o que for. Depois eu vou preencher com gaze. Essa gaze, ela não pode ser só colocada as gases em cima, no meio da lesão. Eu tenho que fazer totalmente o preenchimento. Porque se eu não fizer esse preenchimento adequado até em cima, quando vir o exudato, o que vai acontecer? O exudato vai diminuir essas gases e nessa diminuição as bordas vão se invertendo. Então, vai ser as bordas epíboles. E isso também acontece, às vezes, no uso da terapia de pressão negativa, quando eu não faço o preenchimento adequado, né? Então, eu fui lá e fiz a avaliação, é uma lesão grau 4, e a indicação seria usar 2 espumas, porque realmente é muito cavitário. E eu coloco apenas uma, e aí a minha borda, ela vai se invertendo. E aí, muitas vezes, a gente não consegue associar só o uso da terapêutica e tem que passar por um procedimento cirúrgico, fazer um retalho, ou fazer novamente um desbridamento nessas lesões. A gente tem uma pergunta aqui. Consegui te responder bem? Sim, isso aí. Não, eu fiquei justamente pensando nisso, né? E então a gente preenche, deixa mais plano. Eu não coloco acima pensando que vai... Sempre vou deixar mais plano. Sempre plano. Ok. E teve uma pergunta aqui, peraí. Se a terapia de pressão negativa é o mesmo chamado curativo a vácuo? Acho que sim, o mesmo, né? É o mesmo chamado, né? Então, hoje há um sistema, né? O sistema de terapia de pressão negativa, alguns
algumas pessoas conhecem como VAC, né? VAC é uma marca, ou outros conhecem como curativo a vácuo, né? Então, os dois é a mesma coisa. Tá bem. Sobre o controle de drenagem ali que tu comentou, não, eu queria justamente saber se existe um controle para fazer dessa drenagem, né, para evitar aquele sangramento excessivo. Claro que a tecnologia já modernizou, né, já melhorou esses problemas, né? Mas existe um controle disso? Como é que se faz? Isso é uma questão bem importante, né, a sua colocação, Pamela, porque o que acontece hoje? Hoje, vamos pensar num paciente, numa criança, né? Uma vez eu tive um episódio, uma deficiência cirúrgica de um paciente de coluna, em que a gente vai mostrando justamente que pode ser realizado a troca, por ser um sistema fechado, então a aplicação, o kit, a aplicação de um todo, reservatório quando está cheio, ele pode ser trocado. O que aconteceu numa instituição de vida? Foram trocando os reservatórios e não foram evoluindo. Logo, o paciente começou a entrar em choque hipovolêmico, né? E aí, logo, o paciente começa a desestabilizar, porque a gente está recolhendo, né? Então, muitas vezes não é sangramento apenas, às vezes é excesso de líquido também de exudato, e que a gente tem que ficar atento justamente que esse paciente não tenha um desequilíbrio, né? A importância justamente de evolução de enfermagem, da evolução da equipe, realizo a troca do reservatório contendo 300 ml, contendo 800 ml. Isso também é nível de auditorias, também justamente quando é convênio ou quando é particular, do que está sendo eliminado desse paciente. Pelo reservatório ser transparente, eu consigo visualizar qual é a coloração do exudato. É sangramento? Está sangrando? Eu consigo ir lá, dar o stop no meu equipamento, reduzir a pressão, chamar a equipe médica, porque sempre a gente vai chamar a equipe médica. Olha, tá com sangramento, o que eu faço? Normalmente ele vai dizer, desliga a terapia, tira o curativo e coloca um curativo compressivo, né? Porque a terapia, por mais de ser um sistema de pressão negativo, ele não vai fazer hemostasia. Lembrando, ele vai estar aspirando, ele não vai fazer aquela hemostasia. Ele pode até fazer uma hemostasia, vai formar um coágulo debaixo daquela espuma e vai começar a trazer alguns alarmes de reservatório cheio, de obstrução do sistema, né? A máquina não vai ficar quietinha, ela vai ficar apitando até você conseguir resolver realmente o que está acontecendo. Então, é uma coisa bem importante a questão dos reservatórios da evolução de enfermagem. Ali isso, dessa evolução da característica, né, da drenagem, se é sanguinolento, serossanguinolento. Preciso ter esse olhar, né? Então, não é, o paciente está com curativo, então eu deixo ele lá, tá tudo certo, daqui 4 dias vem o profissional e troca, então não preciso me envolver. Não, ele precisa ter essa inspeção e essa avaliação diária e por turno, porque também uma vez que eu deixo o sistema todo fechado, parou de funcionar, após 2 horas, eu vou estar promovendo um aumento de carga bacteriana justamente porque estou com calor, estou com umidade, tudo fechadinho, porta para infecções, né? Sim. Tem uma dúvida aqui no chat, como contraindicação se tem a questão da necrose, nós vemos em muitos pacientes aplicação, quando usar e quando não usar. Quando tem tecido de necrose, a gente sempre orienta assim, ó, existe algumas áreas de necrose, vamos pensar naquela necrose seca ali, inteira, eu não tenho que fazer, eu tenho que desbridar. Mas, às vezes, tem algumas áreas de necrose, alguns esfacelos, que, assim, não digamos assim, 100%, é 30%. Então, vou estar tratando, tem área de necrose, vou colocar ali até conseguir um agendamento cirúrgico, uma sala cirúrgica. Eu vou estar tratando aquela lesão e vou estar auxiliando na parte da remoção também dessa necrose. Existem alguns pacientes
que a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, ó, eu já fui chamada por alguns médicos que me disseram assim, Gisele, o curativo não está funcionando. Ele não está funcionando, não estou com bom funcionamento e ele não resolveu. E aí eu disse, não, doutor, tudo bem, eu vou lá e vou avaliar junto com o senhor no dia da cirurgia. Quando eu removi, era uma placa de necrose inteira. Não tem o que fazer, gente. A terapia, ela não vai delimitar. Ela vai promover toda a angiogênese, macro, micro deformação, mas o que eu preciso? Eu preciso remover todo o material necrótico para uso dessa terapia. Algumas pessoas estão perguntando aqui quais os principais cuidados quanto à terapia. Gente, os cuidados cuidados básicos de enfermagem, né? Então, verificar se a terapia está funcionante. Para quem não conhece a terapia, ela fica que nem o café Melita, tem que ficar durinho. Não adianta estar aquela esponja para fora. Não está funcionando, tem alguma coisa errada. Ela tem que estar durinha, eu tenho que tocar, ele tem que realmente estar fazendo essa pressão subatmosférica. Eu tenho que ter cuidados, acusou um vazamento, um alarme, eu preciso muitas vezes fazer alguns reparos, todos aqui já tiveram bicicleta, né, todos já tiveram pneu de bicicleta furado, pneu de carro furado, às vezes a gente tem que ir lá fazer um reparinho, né, esse reparo, então, é recortar aquele filme que está descolado, né, daí eu preciso utilizar o filme industrial, não é o filme de cozinha, porque eu já fui em alguns locais que eles me trouxeram um rolo de filme de cozinha, esse não funciona em cima da terapia, tem que ser o filme industrial. Então, recorto essa película que está descolada, vou limpar ali a região, vou secar bem e reaplicar aquela película. Gisele, na beira da lesão precisa ser estéril? Na beira da lesão, não, né? Agora, se for lá em cima da lesão, eu tenho que utilizar aqueles filmes estéreis justamente para fazer a vedação. Cuidados que eu tenho que ter. Cuidados no banho. Pensa num paciente com acesso central. Ele vai para o banho de chuveiro? Ele pode usar o curativo, a película que for. Se você não fizer uma boa proteção, ele vai descolar e vai acabar entrando água, vai dar infecção de catéter, né? A terapia, a mesma coisa. Eu, Gisele, gosto de tomar banho escaldante. Então, se eu chegar no inverno e me mandar com terapia para um chuveiro, eu vou descolar toda a minha terapia, pelo calor e pela umidade. Então, vai acabar em algum orifício entrando água nesse curativo. Ah, mas ele é curativo transparente para fazer a vedação. Tem que ter cuidado, eu sempre oriento. Vai tomar banho de chuveiro no dia que a gente vai trocar. Então, nesse dia, que o profissional já está ali, a troca já está agendada para aquele horário, vai minutos antes, toma seu banho e depois a gente realiza a troca, né? Porque se entrar alguma coisa, entra minúsculo. Outro cuidado, eu sempre tenho que cuidar com os equipamentos de qualquer marca que seja, sempre estar na tomada, né? Não deixar 24 horas na tomada, sempre deixar, eu sempre oriento, vai dormir, coloca à noite na tomada e durante o dia deixa desligado para não viciar as baterias, é que nem os celulares, a gente não deixa ali ligado 24 horas. Outro cuidado que eu tenho que ter, as associações, justamente, às vezes, as pessoas gostam de passar bastante óleo na pele, hidratações, então eu tenho que cuidar na perilesão, ali onde eu estou com filme, porque às vezes eu vou bisuntar com óleo, né, fica que nem aqueles mussum, bisunto com óleo, aí começa a descolar todas as películas e não existe o que tu vai conseguir. Antigamente, quem é antigo que nem eu, a gente tinha o famoso beijoim que a gente passava e colava tudo, hoje é proibido, né, então por mais que hoje a gente use um Cavilon spray, ali ele não vai ter essa tão boa aderência em cima de óleo. Eu acho que eu respondi todos os cuidados com a terapia. Ótimo. Gi, muito obrigada, viu? Fico muito feliz da tua presença aqui no Quinto Simpósio. A gente já se conhece a longa data, né? Com amor às lesões, mas principalmente ao tratamento, ao cuidado e evolução dela, né? E referenciou um dos hospitais nossos, da rede, o Hospital Independência, né? Já fizemos vários curativos com aqueles fixadores, então pensa o quanto é difícil realmente, né, tratar e pôr essa terapia com esses pacientes de traumato-ortopedia, né, com as fixações. Realmente tem que ter uma desenvoltura muito grande, né, para tratar e cuidar dessas lesões. Tem que ter, né, Angélica? Tem que ter amor, né?
tem que ter amor ao que faz, tem que ter conhecimento. Gente, hoje existem vários cursos para te aprender, mas tu tem que realmente estudar, tu tem que saber o que vai fazer aquela lesão. Quando a gente pensa num fixador, né? Então, a gente fez um paciente, né? Lembra, Angélica, numa perna. Então, esse paciente, ele deambulava, ele caminhava. Acho que travou a Gi. Acho que logo a Gisele vem. Oi. Ah, voltou. Então, justamente fazer os cuidados com a mobilização. Então, justamente pensar assim, é um paciente que senta, é um paciente que deambula, que a terapia, ela não é assim, você tá com terapia, então você vai ter que ficar deitado à beira-leito porque tá com o uso da terapia. Não, ao contrário, a terapia veio para facilitar, para melhorar a qualidade de vida do profissional e do paciente, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, por exemplo, uma lesão grau 4 na sacra, eu preciso utilizar uma pasta de hidrocoloide para fazer a melhor vedação. Um fixador externo, eu preciso usar uma pastinha nos fixadores para fazer a melhor vedação. Paciente em extremidade de dobra, eu tenho que ter a melhor técnica de aplicação da terapia, pensando em todas as movimentações desse paciente, né? E realmente é uma terapia que tem sucesso, né? Nossa, e é um resultado muito positivo, né? Quando a gente trata. Se desse, queria tratar com terapia a vácuo todos os pacientes, né? E tu já respondeu, então, uma das perguntas que veio. Faltou os cuidados na mobilização do paciente no leito com a terapia. Então, né, o paciente, acho que com essa terapia, né, ele consegue ter uma grande mobilidade, né? Sim. Ele tem uma grande mobilidade e, assim, o que a gente sempre orienta? Cuidados de enfermagem, gente, é um curativo normal. O único cuidado é sempre carregar o seu equipamento próximo, cuidados com o curativo para que ele esteja, todos aqueles cuidados que eu já dei, como é que deve estar a terapêutica, né? E, gente, a terapia, ela veio para ajudar muito mesmo, assim, a cada troca, enfermeiro que gosta de feridas, gente, cada troca, assim, a gente entra em êxtase, porque realmente a gente vê a evolução, a gente vê a resolutividade, e quem trabalha com trauma ou queimados, a gente vê muito disso, né, evitar as amputações, né, então, gente, isso é um trabalho fantástico, porque realmente a gente evita. Gi, mais uma vez, muito obrigada, eu acho que não tem outra palavra que é amor, né, o que tu faz, e isso é notável, né? Por isso que tu está aí hoje, nos trazendo um pouco do teu grande conhecimento. Acredito que tu é, sim, uma grande referência desta terapia, né? Não só a nível Rio Grande do Sul, mas Brasil aí, né? Então, é uma satisfação te ter aqui, te conhecer também como profissional, ser humano, né? Agradeço e já, se quiser continuar participando à tarde, né? Então, vamos continuar, né, com o evento, com pessoas também que vão, com certeza, trazer todo o amor que elas têm por prevenir e tratar lesões, né? Reforçando, então, vai vir como palestrante a Emiliana, né? A Grace e a Silvana Prazeres. Então, com certeza, vai ser uma tarde muito proveitosa. Te agradeço pela disponibilidade, tua também, do doutor, que teve no primeiro momento. Também agradeço todos e reforço, então, que a partir das 14 horas vamos continuar, então, com o 5º Simpósio de Prevenção e Tratamento de Lesões, né? Agora vamos dar uma pausa, devem ter pessoas com fome aí também, né? Então, dá para almoçar, dar uma relaxada e voltar de novo para a tarde, tá? Bom, muito obrigada. Um beijo para vocês todos. À tarde estarei aqui novamente ouvindo as colegas que estarão falando, que eu também admiro bastante. Tá bom, então até mais, pessoal. Um bom descanso agora e eu aguardo vocês às 14 horas. Tchau, tchau. Tchau.